Esse é o ciclo biológico da doença de Chagas, que se chama assim porque o próprio Carlos Chagas que descobriu essa doença. Ele descobriu que dentro de alguns animais, em especial os barbeiros, que também podem ser chamados de triatomíneos, é o mesmo inseto, às vezes existe um protozoário hemoflagelado. Hemo quer dizer parasita de sangue, e flagelado porque ele tinha um flagelo. Esse parasita hemoflagelado foi chamado depois de Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico dessa nova doença que ele estava descobrindo, que era a doença de Chagas. E ele colocou o último nome como Cruzi, porque ele trabalhava com Oswaldo Cruz, e para homenagear ele, ele colocou esse último nome aí do agente etiológico. E Berenice, que está escrito aqui, em 1909, foi o primeiro caso clínico que o próprio Carlos Chagas descobriu, o primeiro caso clínico da doença de Chagas. E todo esse ciclo se inicia com um barbeiro, que inicialmente, esse barbeiro aqui, esse inseto, ele não está infectado com a doença de Chagas ainda. Ele precisa se alimentar de algum sangue que já está infectado. Se alimentar porque o barbeiro é um inseto hematófago. É um inseto que se alimenta de sangue. Então ele vai se alimentar de algum hospedeiro vertebrado, que pode ser o ser humano, pode ser algum animal também, mas esse hospedeiro vertebrado, ele tem que estar infectado com a doença de Chagas. Então quando o barbeiro vai lá e ingere o sangue infectado, ele ingere também o parasito. Esse tripomastigota é uma forma morfológica desse parasita. Ele é mais ou menos dessa forma aqui. Ele é alongado e tem um flagelo praticamente na lateral do corpo dele. Então ele ingere o parasita na forma tripomastigota e ele se transforma no intestino médio em outra forma morfológica, na epimastigota. Essa forma aqui é mais ou menos essa forma aqui. O flagelo já é quase no finalzinho dele aqui, mas ainda na lateral. Então é outra forma morfológica desse mesmo parasita, que antes estava na forma tripomastigota e ele se transformou em epimastigota. E isso acontece porque ele vai agora se multiplicar. Ele vai realizar a reprodução assexuada, então ele vai se multiplicar várias vezes. E uma coisa importante é que ele não vai se multiplicar dentro de nenhuma célula. Vai ser uma reprodução extracelular. Logo depois ele vai para o reto, onde ele vai se transformar em outra forma morfológica desse parasita, que é a última, que é a tripomastigota metacíclica, que essa forma aqui é a forma infectante. Não adiantaria de nada o barbeiro estar infectado com o Trypanosoma cruzi, com a doença de Chagas, mas não ter ainda a forma infectante para espalhar a doença. Ele vai se alimentar do sangue de algum outro vertebrado. Ele vai se alimentar do sangue mais ou menos na região da face, né? Tem a pessoa, ele vai mais ou menos nessa região aqui, por isso que ele se chama barbeiro. E ao mesmo tempo em que ele vai estar se alimentando, ele faz um buraquinho para chegar à corrente sanguínea e ele, através das fezes, ou se ele for fazer xixi lá, ele consegue passar essa forma tripomastigota metacíclica e ir para a corrente sanguínea do hospedeiro vertebrado. Então, uma coisa importante: o barbeiro ele não vai transmitir através da picada a doença de Chagas. Ele vai transmitir através das fezes dele ou através da urina também. Essas tripomastigotas metacíclicas vão para dentro das células do hospedeiro vertebrado. Ele vai principalmente atrás de células do sistema imunológico, em células em que vai fagocitar a tripomastigota metacíclica. Para que o parasita não morra dentro das células,
ele vai se transformar em outra forma morfológica, que é a mastigota. Ele se transforma em a mastigota, porque a mastigota é mais ou menos dessa forma assim, circular. A gente vai ver depois como é que ela é. Mais ou menos dessa forma circular, já para se proteger dentro dessas células aí. Para que dentro dessas células, a forma mastigota se reproduza. Então ele vai se multiplicar várias vezes. Agora perceba que ele está se multiplicando dentro das células. Como ele está se reproduzindo dentro das células, essa reprodução é intracelular. Essa reprodução dentro do inseto é uma reprodução extracelular. Perceba a diferença aqui. No ser humano, ou dentro do vertebrado, não importa qual vertebrado seja, se é um animal, se é um cachorro, se é um tatu, se é uma galinha, esse hospedeiro vertebrado, dentro dele, dentro das células dele, a forma mastigota vai se reproduzir dentro das células. E antes dessa célula explodir, ele vai se transformar de amastigota para tripomastigota. Essa tripomastigota aqui, você já conhece, que é essa forma mais alongada, em que o flagelo está praticamente na lateral todinha. Então ele se transforma em tripomastigota, aí agora sim a célula explode. Vai acontecer a lise. Daqui ele tem duas opções. Ou um barbeiro, que não precisa estar infectado com a doença de Chagas, vai lá e se alimenta do sangue desse hospedeiro vertebrado que está infectado, né, que está com essas tripomastigotas no sangue. O barbeiro vai lá, se alimenta desse sangue e o barbeiro se infecta. Então, esse ciclo aqui do invertebrado, que é o ciclo do barbeiro, ele se reinicia novamente. E tem outra opção, que é a opção dessa tripomastigota ir para dentro de outras células. Né? Outras células vão lá, fagocitam essa tripomastigota e esse ciclo aqui se reinicia novamente. Né? Ela vai se transformar em amastigota, vai se multiplicar, vai se transformar em tripomastigota novamente e a célula explode. E aí essa tripomastigota vai para os outros tecidos. Vai para o tecido do coração, vai para o tecido do intestino e vai causar uns sintomas. E tem outra coisa importante também, que esse hospedeiro vertebrado não é obrigatoriamente ser humano. Pode ser o ser humano também, mas podem ser também animais. Por isso que é tão difícil erradicar a doença, né? Porque existem esses dois ciclos na vida do invertebrado, que é o barbeiro, e na vida do vertebrado, que pode ser um animal ou ser humano. E é justamente por isso que a doença de Chagas também é considerada uma zoonose. Porque pode ocorrer a infecção, né, entre um animal e um ser humano. E outras informações importantes, que é a informação da morfologia, que aqui tem também até um resumo de todo esse ciclo. Nos invertebrados, ele ingere a forma tripomastigota, que depois se transforma em epimastigota, e essa daqui é a morfologia da epimastigota, que só é encontrada dentro dos barbeiros. E se você observar, isso daqui não tem um nome, mas é o núcleo. Esse pedacinho aqui em forma de bastão é o cinetoplasto. E o cinetoplasto é importante, ele se escreve assim. Ele é importante porque ele é como se fosse as mitocôndrias nas nossas células. Eles vão ser responsáveis pela energia. E não é à toa também que ele está próximo do flagelo. Então, esse daqui é o flagelo que vai estar na lateral da epimastigota. E depois daqui, vai fazer a reprodução assexuada, que está fora das células, por isso que daqui é uma reprodução extracelular, que vai se transformar na forma infectante, que nos invertebrados, essa tripomastigota metacíclica vai se transformar em amastigota e ela vai fazer a reprodução assexuada, que é a reprodução intracelular, dentro das células.
porque essas amastigotas aqui vão ser fagocitadas pelas células do sistema imune. E esse é o formato da mastigota, esse formato arredondado. E se você ver aqui, ele também tem um núcleo, também tem um cinetoplasto, que é esse formato de bastão. A mastigota vai se reproduzir assexuadamente e vai se transformar em tripomastigota, que é a forma infectante que vai estar dentro dos vertebrados, que isso daqui vai ser o início do ciclo dos invertebrados, né? Quando um barbeiro vai lá e se infecta com o ser humano. E essa daqui é a forma da tripomastigota. Aqui é o cinetoplasto. E se você perceber, o flagelo ele está mais na lateral do corpo. E a tripomastigota é a forma extracelular. Ela está fora das células. A mastigota só é encontrada dentro das células. Tripomastigota é encontrada fora das células. E é a forma infectante em invertebrados. E a transmissão. Como é que ocorre a transmissão da doença de Chagas? A principal delas, que é 80% das transmissões que são encontradas, é a partir do vetor, que é a partir do triatomínio, que é o barbeiro, né? Vai ser aqui as tripomastigotas metacíclicas eliminadas nas fezes ou urina contaminada dos barbeiros. E esses barbeiros têm hábitos noturnos. Então, geralmente, essa transmissão ocorre durante a noite. Durante o dia, ele vai estar nas fendas das paredes de casas não rebocadas, porque essas doenças, né, da parasitologia, são doenças negligenciadas. São doenças que geralmente ocorrem em países em desenvolvimento. E também tem uma chance da transmissão ocorrer pela transfusão sanguínea, porque vai fazer também esse trajeto entre um sangue que tem o parasita para uma pessoa que tem um sangue que não tem o parasita. Também pode ser de uma forma congênita. Ninhos de amastigotas na placenta, mas isso daqui é bem raro acontecer, né? A transmissão de mãe para filho. Acidentes de laboratório, de forma oral, a partir da ingestão de triatomíneos no açaí, na cana-de-açúcar e animais silvestres, porque geralmente o triatomínio, que é o barbeiro, ele pode ficar no açaí. Ele gosta do açaí, ou até mesmo na cana-de-açúcar. Então, quando está fazendo o açaí, está moendo o açaí, podem ter barbeiros lá e as pessoas que estão fazendo, que estão moendo o açaí, talvez não perceba que o inseto esteja lá. A pessoa vai lá e ingere o açaí junto com pedaços do inseto e acaba se infectando com a doença de Chagas. E transplante também tem a chance de acontecer. E a gente já pode imaginar que a profilaxia seria primeiro para que o inseto não tivesse uma vida longa. Então, as melhorias das habitações rurais seriam uma forma de manter o inseto longe. Se não tem o local em que o inseto gosta de se alojar, então você vai evitar, né? Vai ser uma medida profilática dessa doença aqui. Então, combater o vetor, como eu falei, é uma medida. Controle do sangue doado. Uma pessoa que está com sangue infectado, se ela fizer transfusão sanguínea, ela infecta outra pessoa. O controle de transmissão congênita, que apresenta 60% de cura, e evitar o consumo de carne de caça. E poderia colocar aí também cuidados na produção de produtos que usam açaí. Porque o barbeiro gosta de ficar onde tem açaí e na trituração ele pode entrar lá e ficar onde esses açaís estão triturados. E lembrando também, aqui na profilaxia, que essa doença é uma zoonose, que essa doença pode ser transmitida de animais para seres humanos. E por mais que essa forma profilática
seja a mais difícil ou até mesmo a menos eficiente, a eliminação desses animais que estão infectados também é uma opção, mas existem outras formas profiláticas que são mais eficientes do que essa.